O diretor-geral da Polícia Federal participou da cúpula dos chefes de polícia das Nações Unidas em Nova York. Andrei Rodrigues defendeu o combate ao crime organizado internacional baseado na cooperação entre países, mas ressaltou o respeito ao Estado de Direito e à soberania. Na capital paulista, o ministro Edson Fachin seguiu a mesma linha. Em resposta a uma possível intervenção dos Estados Unidos ao Brasil, dada a classificação do CV e do PCC como grupos terroristas, o presidente da Suprema Corte não abriu espaço para a atuação dos militares de Trump em território nacional. O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer, quer aqui na região, quer no Concerto Global das Nações. Berê, quero te ouvir a respeito, tá? Então, fala do ministro e presidente da Suprema Corte, Edson Fachin. Bom, é aquilo que eles vêm defendendo. O ministro da Justiça já falou isso, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, já falou isso, agora o Fachin, o próprio presidente Lula, enfim, toda a ala governista vem defendendo, batendo na soberania. A grande questão é que no meio do caminho há a contradição da soltura da tal da Lara Croft, que foi sancionada pelos Estados Unidos, mas que agora está em medidas cautelares de acordo com as medidas tomadas, né, com as iniciativas, ações tomadas por autoridades brasileiras. Pois é, vou começar essa análise pelo diretor-geral da Polícia Federal, nesse encontro da ONU, né, representando ali o diretor-geral, no caso da Polícia Federal do Brasil, ele fala em cooperação internacional e soberania, e eu fico me perguntando aqui, né, se ele está falando da cooperação internacional vexatória, que ele disse que foi o motivo da prisão do então deputado federal Ramagem lá nos Estados Unidos, né? E por que vexatória? Porque quando o Ramagem foi preso lá, na verdade nem chegou a ser preso, né? Ficou sob a custódia pela polícia imigratória. A gente lembra que o Andrei Rodrigues disse que isso teria sido um trabalho de cooperação internacional e de fato, né? Só que de forma meio clandestina, tanto que depois uma espécie de adido, representante da Polícia Federal que nós tínhamos lá em Miami, o delegado Ivo, foi expulso, né? Teve que voltar para o Brasil porque ele, de alguma forma, tentou ali manipular, induzir a polícia migratória para cercar o Ramagem numa blitz, e eles, claro, almejavam ali a extradição de Ramagem, que está ainda num processo de asilo político, quer dizer, utilizando do aparato estatal para perseguir politicamente um deputado que foi eleito pelo povo e que hoje não está no nosso país mais, né? Teve que pedir asilo político, isso ainda está em análise. Esse é o nosso diretor-geral falando em cooperação internacional. Agora, sobre o Fachin e esse evento onde ele deu uma entrevista, ele também falou, Geise, sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo estar criando pelo menos 2 varas, né, extensões ali para poder investigar especificamente lavagem de dinheiro e organizações criminosas. E a impressão que passa é que tudo isso está acontecendo agora, né, tanto o Poder Judiciário quanto a própria Polícia Federal resolveram se mexer depois que os Estados Unidos decidiram classificar as facções criminosas aqui no país, as 2 principais, como organizações terroristas. Então, sob esse ponto de vista, parece que agora eles estão querendo mostrar serviço. Agora, quem é o ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, mas é aquele também que garantiu a soberania não dos brasileiros, mas sim das facções criminosas, quando autorizou, mediante a ADPF das favelas, aliás, desautorizou que a polícia pudesse fazer incursões nas comunidades, né? Foi ele que garantiu a soberania dos brasileiros naquela época? Acredito que não, né? Porque o território, a partir daquela decisão, o território ali, a comunidade ficou cada vez mais dominada e até hoje, né, a Polícia Federal tem dificuldades para fazer incursões ali, graças a uma decisão arbitrária, absurda, melhor dizendo, do ministro Edson Fachin. E agora vir falar de soberania é muita hipocrisia, Geise. Fabi, também quero te ouvir a respeito. Então, tanto o Edson Fachin quanto o Andrei Rodrigues, enfim,
vários elementos aí que compõem esse governo, essa base governista, sempre batendo nessa tecla, sempre com esse discurso da soberania, sempre com esse discurso de que o Brasil tem ações efetivas para combater o crime organizado. A grande questão é que a realidade tem caído na nossa cabeça como uma bigorna, mostrando que não é bem assim que o jogo funciona por aqui. Vamos lembrar aqui de dados fáticos. 20% ao menos do território brasileiro está ocupado por organizações criminosas, né? Eu acho que esse número, inclusive, é muito maior, mas já é o bastante para entender que realmente, de fato, esse pessoal é terrorista, né? Colocando isso, agora vamos ao Fachin. Primeiro, ele fala de serenidade e firmeza, né? Firmeza e serenidade e soberania, são palavras que a gente ouve na boca dele. Mas é de se perguntar, ele como presidente, no exercício de presidente do Supremo Tribunal Federal, no ano de 2026, onde nós estamos assistindo ao menos 2 ministros supostamente envolvidos no maior escândalo financeiro, nós não vimos nem firmeza e muito menos serenidade para defender a própria instituição que ele ocupa a cadeira de presidente. Então, isso fica um pouco hipócrita, ouvir isso da boca do Fachin. E quando ele está exigindo isso fazendo uma crítica, e uma crítica vazia, que, aliás, nós passamos vergonha, né? Os americanos já disseram, né, que como assim um absurdo se colocar aí uma invasão militar no Brasil. E eles têm pânico de militares, e pânico muito maior ainda de militares americanos, né? Deveriam ter muito mais pânico se não fossem encastelados do próprio pessoal e das organizações criminosas, que, por exemplo, a Polícia Federal fez a operação em relação ao Shimada, que está foragido, e a Estela que você mencionou, né, a Lara Croft, não sei como que falam o apelido dela. Eu sei que é do personagem, mas eu não sei como que é o apelido dela de fato. Mas ambos, né? Um está foragido e a Estela foi solta porque a Polícia Federal fez uma operação atropelada. E quando se faz aí, essa cidadã, quando se faz uma operação policial atropelada para dar uma resposta dizendo que estão combatendo o crime organizado, depois, esse é o que está foragido, né? Depois que se fez, né, que os Estados Unidos foi lá e sancionou os dois estão sem, né, seus recursos bancários porque estão sancionados pelos Estados Unidos, a Polícia Federal fez algo atropelado. E a Estela, né, em específico, foi para uma prisão de 5 dias e que a justiça então determinou que ela fosse solta, porque não teve tempo hábil para fazer as provas necessárias para manter alguém do porte dela, na escala criminosa do porte dela, presa e para prisão temporária ser convertida em prisão preventiva. Então, o que a gente está assistindo no Brasil é uma resposta estranhíssima. E aí vem o Fachin, ao invés dele olhar para isso e falar, olha, realmente existem muitos indícios e a gente precisa cuidar dos nossos criminosos, mas agradecer que estão tomando medidas para que esse pessoal não continue agindo e ocupando 20% ao menos do território brasileiro, não. A gente ouve a crítica sempre colocada para juízes que têm coragens com varas especializadas e o pessoal da polícia que também às vezes tem muita coragem de fazer as coisas num segredo absurdo para não vazar a operação e conseguir prender e não deixar que esse pessoal seja foragido.